Olá, meu nome é Gustavo Sodré, juntamente com Marcelo Leal, nós vamos apresentar um pouquinho da HP Doce C para séries uniformes em análise de projetos, para a disciplina de análise econômica de projetos do professor Elcio. Então, explicando um pouquinho do que é a HP Doce C. A HP ela é uma calculadora financeira programável utilizada na execução de cálculos financeiros envolvendo juros compostos, taxa de retorno, amortização. Ela utiliza também o método do RPN, que é a notação polonesa reversa, e introduziu o conceito de fluxo de caixa nas calculadoras, utilizando sinais distintos para entrada e saída de recursos. Aqui a gente consegue ver que tem duas, então a primeira é a HP12C Platinum e a segunda é a Gold. A única diferença entre elas é que a Platinum tem a opção de fazer operações pela lógica algébrica, enquanto a Gold não tem essa opção, mas para a disciplina, qualquer uma das duas serve, então nós vamos utilizar a Gold, que é a que aparece aqui do lado. A nossa calculadora vai ser online, utilizada por esse link aqui disponível para a gente, da Steindec. Falando um pouquinho sobre o diagrama de fluxo de caixa, mais conhecido como DFC, o diagrama nada mais é do que uma representação gráfica de um fluxo de caixa, ou seja, é uma linha horizontal onde a gente consegue ver todas as entradas e saídas, ou seja, todos os fluxos de entrada e todos os fluxos de saída em uma determinada linha do tempo. Então, em cima dessa linha horizontal, separada por períodos, a gente tem por convenção que uma linha para cima, ou seja, acima do eixo horizontal seriam os valores de entrada e abaixo desse eixo horizontal seriam os valores de saída ou desembolso. Então, a gente consegue ver aqui nesse diagrama já pronto que no período t igual a zero, nós temos o valor presente, que é classificado como PV, que é o valor hoje, num determinado período, hoje. Então, essa linha horizontal, ela é separada por períodos, podem ser meses, podem ser anos. Então, nós temos períodos aqui por meses, um mês, o segundo mês, o terceiro mês, e como valor final, que é esse future value, que é o FV, nós temos o valor presente mais os juros acumulado nesse período. Alguns Bom, com... ah, tá. eu vou falar aqui alguns comandos da HP12C. No caso para utilizar casas decimais, a gente pode, por exemplo, a gente deseja usar 6 casas decimais, a gente vai apertar F6. Ou então, para duas casas decimais, usamos F2. Agora, quando a gente quer arredondar um número, a gente vai apertar F, número das casas decimais que a gente deseja, depois apertar F de novo e RND. Para números negativos ou positivos, a gente para inserir um número negativo, por exemplo, basta digitar o número sem o sinal e no final pressionar a tecla CHS. E do lado temos algumas teclas de limpeza e as suas funções. A CLX limpa o que está sendo mostrado no visor, que é o registro X da pilha. E o FC maior ou menor Y limpa os registros financeiros. O FCLX limpa todos os registros. O F somatório limpa os registros estatísticos, enquanto o FPRGM limpa os registros de armazenamento de programas. Aqui algumas operações matemáticas simples por meio da HP12C. Nesse aqui, 4 mais 3 será 4, Enter, 3, mais, dá 7. No caso, C menos 2 vai ser 6, Enter, 2, menos, deu 4. No caso de 2 vezes 5 será 2, Enter, 5, vezes 10. 12 dividido por 3, mesma coisa. 12, Enter, 3, divisão. Aí, como podem ver, deu 4. É simples assim. E aqui eu vou usar um exercício aqui para fazer, mais simplificado aqui, de como fazer alguns cálculos mais avançados. Suponha que um produto financeiro tivesse propiciado
a rentabilidade anual de 15% no regime de juros simples, por um período de 6 meses. Qual ter sido o juro obtido comum à aplicação de R$ 20.000 nesse período? Aqui temos aqui como vai ser feito. A gente vai pegar o 20 mil, CHS, PV. Aí então temos duas opções aqui. Como a gente vai fazer anual, a gente vai utilizar 15i, mas se a gente for fazer mensal, vai ter que dividir 15 por 12. Nesse caso, vou fazer para o anual. 15i. Mesma coisa embaixo. Com anual, vai ser 0,5 para representar meio ano. E se fosse mensal, a gente usaria 6 para ser 6 meses. Mas nesse caso, eu iria usar o 0,5. 0,5 N. Então, para achar o valor futuro, FV. Dando assim 21.500. Agora vou passar aqui para o Gustavo aqui para continuar aqui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre séries de pagamentos e recebimentos. O que é uma série? É uma sequência finita ou infinita de entradas ou saídas de fluxos constantes ou não, com o objetivo de... Aí separamos 3 objetivos mais usados, que é a amortização de um empréstimo, ou seja, financiamento imobiliário, capitalização de um montante, ou seja, títulos de capitalização, consórcios, etc., e geração de renda perpétua, que são os planos de previdência. Então, existem 3 classificações mais utilizadas, que são, em primeiro lugar, as uniformes e não uniformes, ou seja, para as uniformes nós temos períodos iguais com montantes de recebimento iguais. Nas não uniformes são períodos iguais, só que com montantes diferentes, recebimentos ou pagamentos de montantes diferentes. A segunda classificação, que são as periódicas e não periódicas. Sobe um pouquinho, Marcelo, por favor. A segunda classificação, que é a classificação das periódicas e não periódicas, a gente tem que as periódicas são os mesmos períodos de tempo, ou seja, o mesmo intervalo de tempo recebendo o mesmo valor, e as não periódicas, que são em períodos alternados, ou em períodos alternados, mês sim, mês não, ou alguns meses não tem recebimento ou pagamento, então é meio alternado. E as finitas e infinitas. Quando a gente fala de séries finitas, aqui existe um fim, e as infinitas não, essas séries de pagamentos são infinitas, de fato. Explicando agora, na disciplina de análise econômica de projetos, a gente vê muito sobre a avaliação econômica de projetos de investimento. Então, os dois métodos mais utilizados são o método do valor presente líquido e o método da taxa interna de retorno, o VPL e a TIR, mais conhecidos. Então, o VPL é usado para determinar se vale a pena ou não um projeto ou um investimento de um projeto, comparando duas coisas, o investimento inicial e o valor total dos fluxos de caixas futuros. Ou seja, tem essa fórmula que logo de início a gente tem que o investimento no T igual a 0 é usado com sinal negativo, porque significa que foi um desembolso, então é um valor pago como investimento, e todos os outros valores em fluxos referentes à observação deles no valor de hoje. Então, é traduzir o valor pago dos fluxos futuros em um valor presente hoje. Então, fazendo esses cálculos, se o VPL for maior que 0, o projeto é economicamente viável. Se ele for menor que 0, o projeto é economicamente inviável. E se for igual a 0, o projeto é indiferente. A taxa interna de retorno é uma taxa de desconto e, quando aplicada a um fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas trazidos para o valor presente
seja igual aos valores dos retornos dos investimentos que também são trazidos para o valor presente. Então, é um outro critério para análise de investimento, ela é a taxa que que produz um VPL igual a zero. Ou seja, quando o VPL é igual a zero, nós temos essa taxa interna de retorno, que é o retorno esperado do investimento. Se essa taxa interna for maior que a taxa esperada, nós temos que o projeto é economicamente viável. Se ela for menor, o projeto é economicamente inviável, e se for igual, um projeto é indiferente. E o CAC é a taxa requerida do projeto. Então, em AEP, nós usamos o retorno exigido, a taxa de retorno exigido. Aqui eu vou fazer alguns exercícios assim para mostrar como é que é o cálculo do VPL e da TIR. Aqui, o fluxo de caixa anual do projeto para ampliação da linha de produção de certa empresa está registrado na tabela abaixo. Temos aqui os anos, ano 1, fluxo de R$ 250, 2, 300, 3, 350, 4, 400 e 5, 550. Considerando-se que a taxa anual requerida para esse projeto seja de 15% e que o investimento seja R$ 1.000, faça a avaliação econômica desse projeto pelo método do VPL e da TIR. Muito bem. Vou calcular aqui como é que funciona o VPL. Primeiro, a gente vai adicionar o valor aqui, R$ 1.000, em CHS, G, CF0. Vamos adicionar 250, G, CFJ, 300 também. De todos os anos, vamos fazer isso. 350, G, CFJ, 400, G, CFJ, e 550 por final, G, CFJ. Aí então, iremos usar F. Não, a gente tem que adicionar ainda o valor de 15% ainda. E aí F. Cadê? NPV. Aí achamos o VPL de 176,51. Como nesse caso o VPL é maior que zero, o projeto é economicamente viável, utilizando pelo método VPL. Agora, para calcular TIR, aí a gente só vai mudar aqui o F, calcular a TIR. Como pode ver, é aqui, IRR. E vamos achar uma TIR de 21,31%. Pela TIR, como ela é maior que a taxa anual requerida, que é de 15%, então o projeto é economicamente viável. Agora aqui, mais um exercício aqui que eu vou fazer. Um projeto que oferece fluxos de caixa anuais de 28.500 por 9 anos custa 138 mil reais hoje. Esse é um bom projeto se o retorno exigido for de 8%? E se ele for de 20%? Pela TIR do projeto, ele será viável com um retorno de 8% ou 20%? Muito bem. Nesse caso, a gente vai começar aqui por 138 mil. CHS, G, CF0, depois 28.500, G, CFJ. Aí temos 9 anos, G, NJ, 8 de aí VPL, temos aqui 40.000, 0,36 reais, 31 centavos. Nesse caso, como é o VPL de 8%, como ele é maior que zero, o projeto é economicamente viável, para 8%. Agora, para 20, nós iremos apenas adicionar aqui o 20, que vai substituir o 8% na calculadora. F.
NPV, nós iremos achar um VPL negativo de R$ 23.000, 117,45 centavos. Como o VPL é zero, que é abaixo de zero, o projeto não é economicamente viável. Agora, pela TI do projeto, ele será viável com retorno de 8% ou 20%? Nesse caso, também a gente só vai mudar aqui pela TIR. Vamos calcular F e R. Iremos achar aqui uma TIR de 14,59%. No caso, analisando esse resultado, a gente consegue determinar que ela só vai ser viável com a taxa de retorno de 8%. E é isso. Eu espero que essa aula tenha sido boa para vocês. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigado.